Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem cumprimenta aqui é sua irmã em Cristo, Feliciano Lima. Hoje eu quero falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo em profundidade, né? Vamos examinar um pouco na palavra do Senhor. Eu anotei alguns versículos e nós vamos aqui examinar dentro da palavra do Senhor, né, irmãos? Você que tem dúvida, aproveita aí, pega a sua Bíblia e venha examinar comigo dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para poder para servir. O que é o batismo com o Espírito Santo, mas em mais profundidade? Eu já vou entrar na palavra, mas eu quero fazer uma pequena reflexão aqui, mas já vou dar entrada aqui na palavra, só para você dar tempo aí de pegar a sua Bíblia e a gente examinar na palavra do Senhor. Poder para servir. Deus, né, nos dá poder para servir. Como assim? Quando você aceita Jesus, naquele momento o Senhor vai lhe dar poder para você caminhar com Ele. Poder de força, ânimo, vai te fortalecer até você ser liberto 100%. Aí sim, Deus vai lhe moldar, lhe preparar para uma grande obra. Voltando aqui, o batismo do Espírito Santo. A gente sabe que o batismo com o Espírito Santo, para todos, né, é uma experiência. É a experiência do Espírito Santo que vem na vida de uma pessoa que está buscando a Ele, para dar poder para o serviço de Deus. Então, o Espírito Santo, quando você se batiza com o Espírito Santo dá poder para você, né, servir a Deus aqui na terra, ganhar almas para Ele. Assim, um estudo, né, dessa experiência deve começar com a exploração sobre a pessoa, a natureza do Espírito Santo. Aí você me pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma identidade abstrata ou é uma influência remota, não, mas uma personalidade distinta da divindade. Ele é o próprio Deus. Parte da Trindade é formada por Deus, Pai, o Pai Deus, o Filho Deus, o Espírito Santo. Então ele tem a personalidade de todos os atributos divinos. O Espírito Santo está presente na criação. Abra sua Bíblia aqui, o Espírito Santo está presente em tudo, irmãos, em tudo. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde a criação, né, e através de toda a Bíblia, vimos a evidência dele aqui. Mas no Novo Testamento encontramos uma revelação mais completa do funcionamento do Espírito Santo. Então, cada crente é influenciado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que genera o coração do homem. Vamos abrir em João, capítulo 3. Glória a Deus. João, capítulo 3, e versículo 3 e 5, que vamos ler. Tá, João, capítulo 3 e versículo 3, que diz assim:
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, se você não é batizado nas águas no Espírito Santo, então peça. Primeiro se batiza nas águas, né? E depois você pede o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que antes de se batizar nas águas, se batiza no Espírito Santo. Tem gente que já tem, né? Eu acho que tem gente que já busca o batismo com o Espírito Santo e quando se batiza nas águas, aí o Espírito Santo já desce sobre ele. Eu já vi alguns casos assim, né? Irmão Feliciano, mas um exemplo, e o meu pai e minha mãe que aceitaram Jesus e não conseguiram ser batizados nas águas, tiveram salvação? Sim, com certeza. Com certeza tiveram, porque a Bíblia me dá essa garantia que todo aquele, irmão, que invocar o nome de Deus, de Jesus, será salvo. Esse batismo nas águas e no Espírito para entrar no céu, isso serve para os adultos que já estão na presença de Deus, que já estão sendo discipulados pelos seus pastores. Pode vir 30 anos, 20 anos, 15 anos, 60 anos, mas com 60 anos aceitou Jesus, veio para Jesus, Deus deu oportunidade para se batizar nas águas, glória a Deus. Tem casos que a pessoa ali mesmo aceita Jesus e Deus leva. Já tem casos que Deus permite a pessoa se batizar nas águas. Tem caso que Deus permite se batizar nas águas, tem outros casos que não. Porque às vezes não consegue andar, não consegue se locomover, sabe? E às vezes Deus tem pressa para salvar. Então, a palavra de Deus é verdadeira, mas Deus não discrimina aqui ninguém. Deus não despreza ninguém para nos salvar. Deus não despreza ninguém para a salvação. Então Deus aproveita, né, aonde tem oportunidade para ele salvar, Jesus vai mesmo salvar. Agora o Espírito Santo, ele santifica o crente, né? E está em Romanos capítulo 15. Quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo começa a santificar o crente. Romanos 15, versículo 16, que diz assim: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta do gentio, santificada pelo Espírito Santo. Viu? O crente é santificado quando recebe o Espírito Santo. No entanto, ser cheio do Espírito Santo, né, do Espírito, ou o batismo do Espírito Santo, é uma experiência além da generação, que é a salvação e santificação. Embora o batismo, né, com o Espírito Santo foi simbolizado no Antigo Testamento, ele é mencionado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, não foi até depois da crucificação, né, a ressurreição e a ascensão de Jesus que o Espírito Santo foi derramado sobre o crente, quando Jesus completou a sua obra na terra e voltou para o Pai. Então o Espírito Santo veio como consolador prometido do Pai. Aí você me pergunta, mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, há muito a se ouvir e lido hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Existem vários, né? Existem vários entendimentos e opiniões teológicas que alguns dizem que essa experiência foi só para a igreja primitiva.
e não para os crentes do dia de hoje. Outros ensinam que uma pessoa recebe tudo que Deus tem para ela no mesmo da convenção. Alguns pensam que o batismo é sobre falar em línguas estranhas. No entanto, devemos basear nossas crenças nas escrituras da palavra de Deus, o que a Bíblia tem a dizer sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, João Batista profetizou que Jesus, aquele de quem ele falava, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, está em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digna de levar. Então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a palavra que é traduzida batismo significa a ser imerso, ser totalmente coberto, e pode ser entendida da demonstração física do batismo nas águas. Entende? Quando somos batizados nas águas, depois de sermos salvos, descemos sobre o que? As águas, e as águas nos cobrem completamente. Então, estamos imersos totalmente sobre as águas. Quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, estamos totalmente imersos e cobertos e cheios do Espírito Santo naquele momento. Jesus também usou palavra, batismo em conexão com o derramamento do Espírito Santo. Ele mesmo explicou aos seus discípulos que assim como João havia batizado com a água, ele seria batizado com o Espírito Santo. Então a palavra batizar deu aos seus seguidores uma ideia do que eles deveriam esperar e que eles seriam imersos pelo Espírito Santo. Irmãos, e a profecia do derramamento, há cerca de 800 anos antes de Cristo veio à Terra, o profeta mesmo, o profeta Joel escreveu sobre o batismo com o Espírito Santo. O seu relato, profetizou que eventos que vinham sendo cumprido no período do século passado, diz em Joel, eu vou aqui abrir para vocês a Bíblia em Joel, que vai ser melhor para você entender mais. Joel capítulo 2, glória a Deus. Você pode aí abrir sua Bíblia aí. Vamos examinar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou aqui procurando, irmãos. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 23. Vamos ler o 23, que diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporá e a seródia no primeiro mês. Vamos ler o versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos
e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Veja que Joel pode não ter entendido totalmente a profecia de que ele deu, mas Deus se movia sobre ele e essas palavras foram ditas por inspiração do Espírito Santo, para que possamos saber, irmão, que haveria um derramamento do Espírito de Deus no Novo Testamento, quando viesse Jesus à terra. Veja que a chuva temporal pertence ao derramamento do dia de Pentecoste. E a chuva seródia pertence ao derramamento do Espírito Santo, que começou lá no início do século XX. Então, o derramamento do dia de Pentecoste, poucos antes de Jesus subir ao céu, ele disse aos discípulos que o Espírito Santo viria e eles o instruía a permanecer em Jerusalém, até que recebam a promessa do Pai, que foi o quê? O enchimento do Espírito Santo. Veja que aqui a gente lemos que um grupo de 120 pessoas se reuniram no cenáculo, aqui na cidade de Jerusalém. E sabe o que eles faziam? Eles oravam e eles estavam reunidos no cenáculo com o objetivo em mente. Então o Senhor havia prometido que enviaria o poder sobre eles e eles estavam determinados a receber. Por isso que você tem que perseverar em buscar o batismo com o Espírito Santo. Não desistir. Qualquer momento, Deus, por ordem de Deus, tu vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Tá, e as Escrituras diz que algo que aconteceu naquele lugar que jamais havia sido visto ou experimentado antes. O quê? O poder de Deus. Então o poder de Deus desceu sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo. A gente lemos, ao cumprir o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que a Bíblia fala que veio um vento impetuoso e todos encheu a casa e todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Sobre cada um deles pousaram e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começavam a falar o quê? Outras línguas. Então Deus fez a sua presença conhecida nesse grupo de crentes de uma forma extraordinária. Veja que nesse derramamento inicial do Espírito Santo, a vinda do Espírito foi acompanhada por duas manifestações. O som de um vento impetuoso, e o aparecimento de línguas como fogo, que distribuíam, que João Batista havia predito sobre aquele que batizaria com fogo, que é o Espírito Santo com fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler aqui. Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11. E versículo... perdão, irmão. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Que diz assim. Mateus, capítulo 3 e versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora em Lucas, capítulo 3, se eu não me engano aqui, que eu anotei. Lucas, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As duas manifestações físicas, irmãos, fizeram uma imagem gráfica
na vinda do Espírito Santo. Veja que a evidência desse evento incrível foi que aqueles que tinham sido cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, conforme, né, o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, aqueles de países distantes que estavam na cidade para o dia de Pentecoste reconheceram as línguas que foram faladas e ficaram surpreendidos ao ouvir os crentes que falavam em outras línguas que nunca tinham aprendido. Veja que Pedro levantou-se, declarou isso que era o que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Veja que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, tem gente que recebe variedade de língua, ou seja, tem gente que recebe uma língua de outro país, né? Isso é interessante, né? Porque eles falavam em outras línguas e as pessoas que estavam ali eram de países diferentes. E eles ouviram uma língua que cada um falava. Olha que interessante, né? Então o Espírito Santo havia descido o sermão de Pedro naquele dia e ressuscitou na salvação de 3.000 almas. Então o Espírito Santo, ou dispensação pentecostal, começou então a continuar até agora. Na verdade, esse evento, irmão, marcou o nascimento da igreja. Outros que recebem de acordo com as Escrituras o dia de Pentecoste. Tem gente que recebe o batismo com o Espírito Santo, mas com outras variedades de língua, né? E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aqui para os amados irmãos. E eu creio que os irmãos entenderam, né? Glória a Deus. Não deixe de deixar o like de vocês. Até a próxima, amém? A paz do Senhor.